A paz do Senhor a você, querida família, outra vez. Vamos estar juntos meditando na palavra de Deus. Para tanto, vamos estar lendo o texto bíblico, primeira epístola de Pedro 1:7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Meus queridos, a nossa gratidão outra vez por você estar outra vez aqui nesse canal, juntamente conosco, meditando na Palavra de Deus. Obrigado por sua inscrição, pelo seu compartilhamento, pelo seu like, seu comentário. Hoje eu estava lendo o comentário de algumas pessoas, que Deus abençoe pelo seu comentário, e eu fico feliz de saber que o conteúdo que nós estamos apresentando aqui tem contribuído para o bem-estar da sua vida, da sua família, enfim. Deus abençoe. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e deixe o seu like, seu comentário e caminhe, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Assim, você passa a ser um colaborador deste canal, sim, um colaborador, porque você faz com que outros tenham a oportunidade de ter acesso ao nosso conteúdo. Muito bem, vamos então à meditação da palavra de Deus. Nós estamos falando sobre a fé que fortalece o homem, é o tema central de uma série de vídeos que nós fizemos, e desse tema central, nós tivemos outros temas que nós discorremos aqui no discorrer de alguns vídeos. E ultimamente nós estamos falando que a fé verdadeira é provada. E nós tivemos apresentando aqui a fé de Abraão, nós tivemos falando aqui a fé de Sadraque, Mesaque e Abidenego. E hoje nós vamos estar falando sobre a fé provada do apóstolo Paulo. Paulo também teve a sua fé provada. E nós queremos compartilhar com os senhores a leitura de um texto bíblico que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e o verso de número 7. Nos diz assim o texto: Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O dia, o tempo, o momento que Paulo escreveu esse texto, Paulo estava preso, como eu já frisei em alguns outros momentos. Paulo estava preso em uma prisão, e a culpa de Paulo era exatamente porque ele havia decidido a pregar o evangelho. Paulo não saiu mais dessa prisão, ele foi tirado para ser decapitado. Conforme a história diz que Paulo já era um homem de 82 anos quando escreveu essa e a primeira epístola de Paulo a Timóteo. E Paulo, mesmo estando preso, sabendo que não voltaria mais, a fé do apóstolo Paulo não foi abalada, ao contrário. Paulo, ele escreve para Timóteo, fortalecendo a fé de Timóteo e mostrando que ele continuava um gigante como no seu início. Em todo momento das epístolas de Paulo, em que ele ministra para a igreja, você não vê nenhum momento Paulo bombeando na sua forma de crer, na sua forma de ver Deus, na sua forma de ver a salvação, na sua forma de ver os céus como recompensa. Ao contrário, em todos os momentos que Paulo ele se manifesta, Paulo fala, Paulo ensina, Paulo se apresenta como um gigante. Paulo, depois de Jesus nas Escrituras do Novo Testamento, Paulo ele é um líder
de demonstração de fé, de força, de coragem, de decisão e disposição para servir ao Senhor. Então, aqui no versículo de número 7 do capítulo 4 da segunda epístola que ele escreve a Timóteo, ele diz: Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Pensemos aqui nessas frases do apóstolo São Paulo, quando ele diz primeiro, combati o bom combate. Ele não diz um combate, porque na vida temos vários combates. E nem sempre os combates desta vida nós temos vitória, nós conseguimos ter o resultado esperado. Como, por exemplo, uma batalha contra certas enfermidades, uma batalha contra a conciliação de alguém, a batalha para conseguirmos um bom emprego, a batalha para conseguirmos uma boa residência. E nós poderíamos aqui estar listando uma série de coisas que para conseguirmos depende de uma grande batalha. A batalha aqui fala de esforço, fala de força, fala de dificuldade, fala de consequências que a vida apresenta. Nós somos, sem exceção, nós somos obrigados a deparar frente a frente com elas. Paulo não está dizendo eu combati um combate, mas ele diz o bom combate. Paulo usa a expressão no singular. E quando Paulo fala desse combate, Paulo está falando do combate da fé. E é exatamente o que está no versículo, na parte final do versículo, quando ele diz, eu guardei a fé. Então ele disse, eu combati o bom combate. Queridos, todos aqueles que aceitam a Jesus como Salvador, ele passa a combater esse combate. É o combate da fé. E ele diz que combateu o bom combate, ele diz depois, eu acabei a carreira, porque a carreira tem a ver com o caminhar da vida cristã, do momento que o homem e a mulher aceitam a Cristo até o final da sua vida, é uma carreira, é um caminhar. Aí ele disse, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Que coisa maravilhosa, né? Eu guardei a fé. Quantas pessoas no combate e durante a carreira, eles perdem a fé. Você deve conhecer alguém, eu também conheço. Pessoas que durante o combate não resistem. Diante da carreira que está, durante a carreira que está correndo, não resistem. Eles caem na fé, eles desvanecem, eles param. Por isso que a Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele foi um homem que teve também a sua fé provada. Eu quero ler um texto que está em Jó, no seu capítulo 13, versículo de número 15. Escute bem, se você tem sua Bíblia em casa, você pode acompanhar. Quando você for ouvir esse vídeo, assistir, você abre a Bíblia e vai conferindo essas verdades bíblicas que nós estamos citando e lendo. Jó 13, 15, Jó diz assim, ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Nós sabemos qual foi a doença, o problema, a dificuldade que Jó teve. Quem não conhece a história de Jó, não precisa ser um crente ou um leitor da Bíblia para saber a história de Jó. É tanto que você conversa com algumas pessoas e quando eles falam de determinadas pessoas, principalmente quando a pessoa é paciente, é tranquila, é normal você ouvir alguém dizer fulano ou fulana tem a paciência de Jó. Exatamente porque Jó é uma história, a história de Jó é tão conhecida,
a ponto que mesmo aqueles que não têm tanta intimidade com as Escrituras citam a história de Jó facilmente. Mas Jó, apesar de ter tido toda a sua carne estragada pela doença, diz que o texto bíblico diz que os tutanos dos ossos de Jó se transformavam em pus. Jó sentia dores, Jó sentia fadiga, Jó sentia inquietação. É tanto que os amigos de Jó chegaram para ele e o acusavam de que ele estava em falta diante de Deus. A própria mulher disse: amaldiçoe o teu Deus e morre. A Bíblia diz que os amigos foram embora, os familiares também foram embora. A gente fez um vídeo aqui exclusivo sobre isso, ou sobre a história de Jó. Mas no capítulo 42 deste livro, Jó, ele tem o seu quadro mudado quando ele orava pelos seus amigos. E a Bíblia diz que Deus deu a mesma quantidade de filhos a Jó e retribuiu em dobro os bens que Jó havia perdido. Mas é interessante que nesse texto aqui, que a gente leu, Jó 13:15, Deus não havia restaurado ainda a vida de Jó, a saúde de Jó, nem os bens perdidos, bem como os filhos que havia perdido. Mas veja bem, apesar de Jó estar nesse quadro caótico, Jó disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Você perceba que Jó, mesmo nesse quadro, mas a sua fé estava tão viva como aquele que está vivendo um banquete de felicidade. Porque, meus queridos, nós temos que entender que a fé, ela não é aquele momento só para aquele momento de bonança, aquele negócio como um relâmpago. A fé, ela serve tanto para fazermos crer na existência de Deus, crer nos benefícios que Ele pode fazer conosco, mas também a fé, ela serve para nos fazer esperar no meio das dores, da tribulação da vida. Esse é um motivo que leva muita gente a desvanecer da fé, na caminhada, na batalha. É porque eles têm uma concepção de fé totalmente diferente. Quando as coisas estão indo bem, a fé dele está florida. As coisas dão mal, a sua fé murcha. E fé não é isso, queridos. A fé, ela proporciona no nosso coração a convicção. Porque, aliás, a convicção que deve predominar a nós não deve consistir nas coisas que perecem, mas nas coisas que são eternas. E quando Jó diz aqui, ainda que ele me mate, Jó está aniquilando qualquer possibilidade de alguém acreditar que a sua fé estava posta em Deus no contexto material, no contexto físico, passageiro, trivial. Quando Jó diz assim, ainda que ele me mate, ele está provando que a sua fé não era estabelecida em um contexto físico, humano, material, trivial ou passageiro desta vida. Quando ele diz, nele eu esperarei, mesmo que ele me mate, Jó está aqui se reportando à eternidade. Porque, afinal, apesar que a nossa fé ela serve também para o contexto físico, mas o âmbito final, o lugar final aonde a nossa fé ela nos reporta é a eternidade. Nós lemos aqui um vídeo passado sobre os heróis da fé, que é considerado lá no livro de Hebreus, capítulo 11. Muitos daqueles receberam promessas do próprio Deus, a sua fé ficou viva, crendo naquela promessa. E foram promessas que não diziam respeito a eles naquela vida, mas na vida eterna. E a Bíblia diz que eles morreram crendo na promessa, abraçando-a. A fé deles era um tanto que eles consideravam abraçar aquela promessa. Portanto, que Deus abençoe você. Eu não sei que nível está a sua fé e qual é o nível de sua fé como um cristão. Mas você aprenda nesta noite, neste dia, nesta manhã, eu não sei que hora você está ouvindo este vídeo. Eu quero que você entenda que a fé, ainda que esse corpo humano ele venha se desfalecer por completo, mas que a nossa fé ela continue viva. E voltando ao texto lá de segunda carta de Paulo a Timóteo 4:7, Paulo ele diz,
combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ainda que um dia o nosso corpo venha tombar, porque se Jesus não vier, isso vai acontecer. A Bíblia chama isso de corruptível. Ainda que esse corpo se torne corruptível, ele venha terminar. Todavia, nós devemos ir, mas ir crendo de que um dia ressuscitaremos para estar com o Senhor. Que Deus abençoe você e a sua querida família. Eu vou nesse momento, como sempre, fazer uma oração por você, por sua família, e você pode estar orando comigo, tá bom? Onde você estiver. Querido Senhor, Deus dos céus, eu te louvo, Deus, pela oportunidade de poder falar a tua palavra e te peço, todos que tenham acesso a esse conteúdo, que o teu Espírito, Senhor, os fortaleça. Anima, Senhor, a cada um deles, fortalece. Ó Deus, revigora a fé de cada um. Eu te peço pelos lares, pelas famílias, as crianças, adolescentes, jovens, idosos, órfãos, viúvas, viúvos, os novos convertidos, aqueles que estão, Senhor, na cadeira de roda, aqueles que estão detidos em um leito, aqueles que estão desenganados pela medicina, Deus, vai onde está a eles concede a tua bênção, aqueles que estão indo ao trabalho, ao colégio, à faculdade, as suas atividades nesse dia, dai a todos, Senhor, um dia promissor. Os que voltam depois de um dia, de uma noite de labuta, dá-lhes um sono reparador. Abençoa a tua igreja, Senhor. Cuide da tua igreja, desperta a tua igreja, Senhor. Aqui nesta cidade, no nosso país, no mundo, os missionários que estão nas partes mais diversas dessa terra, levando o teu evangelho. Ó Deus, faz com que eles sejam instrumento, ó Deus, instrumentos vivos para a salvação das vidas para as quais eles estão pregando. Meu Deus, meu Pai, eu te peço por aquelas famílias que têm seus parentes no crime, nas drogas, têm trazido perturbação, inquietação à família e muito sofrimento. Eu te peço, Senhor, aonde está este moço, este homem, esta mulher, esta moça, este adolescente, trazendo transtorno a toda a família e também a sociedade, as autoridades. Senhor, salva estas vidas, meu Deus, tenha de misericórdia, não deixa perecer como está. Pai, neste momento eu te peço por minha família e todas as famílias, é no nome de Jesus que eu te peço, Senhor. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Peço mais uma vez, se inscreva, compartilhe, deixe o like, o comentário e até o próximo, se Deus quiser.